Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi aqui para repercutir um pouco os temas da semana. Hoje, nesse horário um pouco diferente, aqui pela manhã, né? Nesse dia sem Copa, porque o Tanguy... Pô, uma tristeza, né, cara? O Tanguy só faz isso, o dá uma Tanguy só desilusão, fala né? disso, o Tanguy só comenta isso. Tá muito chato, Tanguy. Por falar nisso, cara, quando tem jogo do Brasil, o nego não trabalha, né? Não, ninguém E trabalha. aí o que acontece com a economia? Acaba tudo, né? Acaba tudo, é. E aí, quem é que ganha quando não tem jogo do Brasil? Como é que fica? Você sabe que tem gente que ganha, né? Aliás, você sabe que tem gente que trabalha durante o Jogo do Brasil, É né? mesmo, cara? É, tem gente que trabalha. Eu queria pedir um momento aqui, eu queria parar tudo e pedir um momento de solidariedade ao professor Daniel Souza. O professor Daniel Souza está sendo escalado para trabalhar na Globo News durante o Jogo do Brasil. Se você gosta do professor Daniel Souza, eu peço que você tire de qualquer canal que esteja passando o Jogo do Brasil. Não ria, porque eu estou falando sério, pessoal. Que você tire do momento do Jogo do Brasil e bote na Globo News para assisti-lo, porque a audiência do programa dele tem chegado arredondando zero, né? Não, mamãe deve estar vendo. Minha mãe deve estar vendo. vendo. Eu duvido que tua mãe está assistindo. Eu acho que papai também. Eu estive na Globo News no programa do estúdio e no Jogo do Brasil e Croácia. E estarei também agora na Globo News no Jogo do Brasil e Bélgica. Estaremos lá repercutindo vários temas econômicos. Eu estarei com você em pensamento. Na real, você tá vendo o Jogo do Brasil. Nem pensar. Por que não, cara? Eu não te aguento nem presencialmente, cara. Você imagina pela televisão. Mas enfim, o que você perguntou mesmo? Eu perguntei quem é que ganha com o Jogo do Brasil. Ah, cara, quem ganha com o Jogo do Brasil? Sabe que as vendas de cervejas, de linguiça e bovinos disparam. É mesmo, cara. Você consegue imaginar isso? Caramba, cara. As vendas de cerveja, segundo a Associação Paulista de Supermercados, aumentou 50% nos dias de Jogos do Brasil. E as vendas de bovinos, incluindo aí linguiças, carnes, etc., a entre 20% e 30%. Trocando miúdos, as pessoas compram cerveja e carne para fazer churrasco. Você sabia que está tendo um problema na Rússia sério com isso? Porque os bares eles estão vendendo muita cerveja, né? Mas eles são preparados para vender muita vodka, muito destilado. E normalmente no início do primeiro tempo a cerveja dos lugares acaba e não chega mais cerveja. E aí fica sem cerveja para as pessoas assistirem o jogo. Sem cerveja. Aí o que acontece? As pessoas começam a beber vodka. E se as pessoas beberam cerveja e bebem vodka, elas ficam de porre muito mais rápido. Ah, entendi. Você imagina o problema que isso está gerando. Você é especialista em porres, cara? Não. Eu já tive alguns, mas não. Especialista, não. Não. Agora, tem setores que estão perdendo com as vendas, com os Jogos do Brasil, cara. O setor de vestuário, calçados, etc., tem perdas que vão mais ou menos de 20% a 25% em dias de Jogos do Brasil. Porque normalmente a pessoa tem uma camisa do Brasil, ela usa todos os dias de Jogo do Brasil, então assim, ninguém vai comprar roupa nova para um Jogo do Brasil. Você acha, cara? Eu acredito. Ah, então tá bom. E vem cá, na semana passada a gente falou sobre o López Obrador, né, no México, a gente falou aqui que ele era o favorito, de fato ele ganhou. E eu queria saber qual é a mudança econômica que isso pode trazer, enfim, o que isso muda economicamente para o México? Rapaz, o López Obrador ele foi eleito com uma agenda econômica crítica em relação ao governo anterior. Aliás, ele é um histórico crítico do NAFTA. Uhum. E me chamou a atenção que no discurso de vitória dele, ele já deu uma amenizada. Uma amenizada, já tentou convidar os mercados a participar, já recebeu o telefonema do Trump, disse que aceita conversar. Eu não sei onde é que eu já vi isso. Ele fez uma carta aos mexicanos? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Já disse que não é bem assim, sabe que campanha é uma coisa, governar é outra coisa, sabe aquela coisa? Treino, jogo é jogo. Exatamente. O fato é que acho que o maior desafio em termos econômicos dele vai ser o processo de renegociação do NAFTA, que o Trump quer levar adiante. Um processo de renegociação que vai ser, de qualquer maneira, danoso aos mexicanos. O México teve um superávit comercial com os Estados Unidos ano passado de 70 bilhões de dólares. Nos 4 primeiros meses desse ano já teve de 29. Quer dizer, se mantiver o mesmo ritmo, a gente está falando de um superávit comercial mexicano em relação aos Estados Unidos de quase 100 bilhões. O México é o terceiro parceiro comercial dos Estados Unidos, tem uma corrente de comércio de 560 bilhões, é muita coisa. E o Obrador vai ser muito pressionado domesticamente a não aceitar a renegociação do NAFTA, ou pelo menos a tentar ganhar tempo, enquanto o México busca alternativas para o mercado americano. Você falou que a corrente de comércio entre México e Estados Unidos é de cerca de 560 bilhões. Só para a gente colocar em termos, né? A pessoa fala assim, a economia mexicana é muito dependente dos Estados Unidos. Só para comparar, o comércio do Brasil com os Estados Unidos é de 60 bilhões. Então significa que o comércio dos Estados Unidos com o México
de meio trilhão maior do que o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Isso é realmente impressionante, ainda mais com a economia do tamanho da mexicana. Então, de fato, tem uma ligação muito forte. E não só isso, quer dizer, o México tem um superávit de 70 bilhões de dólares em relação aos Estados Unidos, é algo muito expressivo e muito impactante para a economia mexicana. O que não deixa de ser curioso, né? Porque quando surgiu o NAFTA, muito se dizia que o México ia ser prejudicado, e o que se verificou, pelo menos até agora, é o contrário, né? Quem está reclamando e achando ruim o NAFTA são os Estados Unidos, por conta dos expressivos déficits comerciais que os Estados Unidos têm com o Canadá e com o México. O México é o terceiro principal parceiro comercial dos Estados Unidos, só perde para a China e para o Canadá. Claro que quando a gente está falando de parceria comercial, a gente está falando de fluxo de comércio, que é a soma das exportações com as importações. E o México tem um superávit comercial em relação aos Estados Unidos de 70, enquanto o Canadá tem um superávit de apenas 10. Só para a gente ter uma ideia de proporção. E politicamente, o López Obrador, ele, ao longo da campanha, ele assumiu uma postura muito crítica à questão do Trump com relação ao muro, mas me parece que desde a campanha também ele toma um certo cuidado para não entrar numa rota de colisão muito forte com o Trump. Então ele é crítico a determinadas pautas que são muito são até um insulto para o México, né? A questão da migração, a questão do Trump às vezes acusar já acusou, por exemplo, os mexicanos de serem estupradores. Então isso ele realmente vai ser talvez até mais duro do que o Peña Nieto. Tem a questão do muro também. A questão do muro, que para ele é bastante importante, mas me parece que ele também quer manter, de uma certa forma, as portas abertas, ele quer manter as pontes abertas. Então o México ele tem sempre uma dúvida, acho que a gente falou semana passada, o México ele tem uma dúvida sobre se ele é norte-americano ou latino-americano. Me parece que ele vai tentar uma certa aproximação com a América Latina, mas ele também não quer descartar a possibilidade de uma aproximação aos Estados Unidos, pelo menos politicamente. Levando em consideração, rapidinho, principalmente, que quando ele olha para a América Latina, ele vai encontrar dois dos tradicionais líderes, que são Brasil e Argentina, sem muita vontade de pensar em integração. Então, olhar para os Estados Unidos também vai ser, talvez, necessário para ele. Olha, o México pode ser politicamente latino-americano, mas economicamente ele é norte-americano. Né? A relação dele com os Estados Unidos torna qualquer outra relação com os países da América Latina irrelevante do ponto de vista econômico. E o México, com a adesão dele ao Acordo Transpacífico, me parece cada vez mais olhar até em direção à Ásia, e não tanto em relação à América Latina, até porque a América Latina, salvando-se aí algumas exceções, não tem uma tradição livre-cambista muito forte, não tem uma tradição de fazer muito comércio, que aliás é um elemento que tem deixado a América Latina para trás em termos do crescimento mundial, porque o crescimento do comércio internacional tem sido muito maior do que o crescimento do PIB mundial. E aliás, você falou sobre o TPP, né, que os Estados Unidos disseram que iam sair, e aí ficou naquela dúvida se ia continuar ou não. Né? O TPP é a parceria transpacífica, que envolve países da América, países americanos de uma forma geral, e mais países do Sudeste Asiático, enfim, da Ásia. Aliás, o México nunca sinalizou a possibilidade de sair. Exatamente. Né? E só para lembrar, o México ele faz parte também da Aliança do Pacífico, né, que envolve o México, Peru, Colômbia, Chile, a Costa Rica estava para entrar também. Então ele realmente tem olhado bastante para a região da Ásia e Pacífico. Maravilha. Qual é o nosso próximo tema aqui, cara? A Alemanha, né? A gente comentou na semana passada também. Você só fala de Alemanha. Então, mas eu quero fazer uma atualização. Merkel. A Merkel tá bem, melhorou. A Merkel tá bem, a Merkel melhorou. Trouxe aqui para você ficar feliz. Legal, olha que animação. Você não vai ver o jogo do Brasil, mas pelo menos a Merkel é provável que ela não caia. Disso, não, cara, é só porque o pessoal tá interessado. Dá para ver que o pessoal tá interessado em saber se você vai poder acompanhar o jogo do Brasil. Eu não vou poder, cara. Qual é a graça disso? É engraçado. Vamos convenhamos que é engraçado. Você pode ligar lá na Globo News rapidamente para me ver. Para me ver e ver o meu sofrimento. Se eu lembrar durante o intervalo, de repente eu faço isso, cara. Então tá bom, cara. Tá? Obrigado. De nada. Então, o que aconteceu na semana passada, né, e esse foi o grande tema da Alemanha na semana passada, era que a coalizão da Angela Merkel estava rachando. Então, a Angela Merkel é da CDU, ela tem uma grande coligação com o SPD, né, que é o Partido Social Democrata, só que isso não é suficiente para ela conseguir maioria, então ela tem junto consigo, como sempre, historicamente, a CDU tem junto consigo a CSU. E o líder da CSU, o Horst Seehofer, que é também ministro do interior da Alemanha, pediu demissão do seu cargo por afirmar que a política migratória da Merkel era uma lástima para a Alemanha e tudo. Então, na última semana, a Merkel ela tentou de tudo quanto foi jeito negociar e o cara desrenunciou. Ele disse que ia sair, mas ele desistiu de sair porque a Merkel garantiu que ia fazer algumas mudanças na sua política migratória. Qual é o problema dela agora? Ela tem que lidar com o SPD. Então, ela agrada a CSU, mas com isso o SPD pode ficar um pouco satisfeita. Mas o que tem se dito lá é que a coalizão dela está, de uma certa forma, segura. Então, não deve rachar. Ela sai enfraquecida disso, mas
ela sai enfraquecida disso, mas a coalizão dela está segura. Claro que eu faço aqui, às vezes, essa brincadeira em relação ao Merkel, cara, mas eu fico muito preocupado com a possibilidade do governo dela sofrer maiores problemas, porque ela é o sustentáculo da União Europeia, cara. Realmente, imagina que entra um governo eurocético na Alemanha. Na Alemanha, isso realmente acaba com a União Europeia. Nesse momento, aliás, quem está assumindo essa liderança é o Macron, né? Que, enfim, não é um cara que tem uma bagagem política tão grande quanto ela. Por que você torce contra a Merkel, cara? Eu quero entender isso, cara. Mas onde você viu torcendo contra a Merkel? Eu vejo na sua expressão, na sua expressão corporal. Você é contra a Merkel. Não, cara, eu sou um europeísta, globalista, tudo mais. A você Merkel é globalista, cara? Eu sou total globalista. É mesmo, total, cara. O dia que eu souber o que é globalista, eu me defino. Não, tá bom. Você é globalista também. Sou globalista? Sim, certamente. É mesmo. Você acredita no sistema financeiro internacional. Eu acredito mesmo. Então, essa galera que vai mandar no Estado, vai estrangular a soberania do Estado e tal. Então, tem uma galera aí que certamente chama de globalista. Então tá bom. Beleza? Salisbury? Uma outra que coisa. É Salisbury? Salisbury é uma cidade britânica, uma cidade da Inglaterra. Nem imaginei com esse nome. Que foi onde, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, aquele agente duplo britânico e russo foi encontrado envenenado junto com sua filha, lembra? Mas ele não morreu. Né? Ele não morreu, nem a filha dele, então estão se recuperando. Foi bastante grave e tal, mas ele não morreu. Isso levou, inclusive, um estremecimento muito forte das relações da Theresa May com a Rússia, né? Inclusive uma ameaça de boicote a determinados eventos ali da Copa da Rússia e tal. E ontem, mais 2 pessoas foram encontradas envenenadas também na mesma cidade de Salisbury. Então, isso é um mistério. Assim, talvez tenha que chamar o Sherlock Holmes para ele analisar o que está acontecendo, mas com sintomas muito parecidos. Ninguém sabe ainda qual é... Mas são pessoas comuns. São pessoas comuns. Ninguém sabe ainda se eles têm alguma ligação com qualquer tipo de sistema de segurança, de inteligência, qualquer coisa assim. Os sintomas são parecidos, né, a princípio, com aqueles que a Yulia Skripal e o Sergei Skripal tiveram, alguns meses atrás, mas a gente está esperando mais informações. Nesse momento que a gente está gravando, ainda não tem muitas informações, mas isso certamente vai ter um desenrolar maior ao longo dos próximos dias. E a última informação, né, que eu tenho é que o primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, tinha marcado uma visita... Japão é aquele país que limpa o estádio, limpa o vestiário. Isso. Você acha que no momento que você é eliminado, você continua tendo o dever de limpar o estádio, o vestiário? Eu acho que sim, cara. Ou você deveria sair chutando lixeira? Não, cara. Acho que não, cara. Isso é coisa sua. Você sairia pichando, vestiário, quebrando. Não pichei nada, não, cara. Você é desses, cara. Você sujaria mais. E você é um cara que tem uma questão mais nipônica, mais oriental. Você tem realmente um rostinho oriental, Rapaz, cara. Eu sou uma pessoa que foi criada dentro da disciplina, hierarquia e corretude. Pode ser? Corretidão? Tudo militar, né? Então, ele tinha marcado uma visita para o Irã, basicamente para negociar uma série de questões relacionadas principalmente a investimentos, e sofreu uma pressão gigantesca dos Estados Unidos e está pensando, inclusive, em retirar a possibilidade de ir para o Irã. Então, o Irã está, de fato, ficando isolado. Mas, ao mesmo tempo, vai acontecer uma reunião em Viena, junto com representantes do Irã, daqueles que sobraram do acordo nuclear. Okay. Né? Então, França, Alemanha, Rússia, China... só quem não vai estar vão ser os Estados Unidos. Então, assim, o acordo era o Irã com o chamado P5+1, que são 5 permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha. Só que aí vai ser P5+1 menos 1, porque os Estados Unidos não vão estar presentes. Essa reunião vai acontecer em Viena nos próximos dias e talvez ela seja a chave para a gente saber se o acordo nuclear continua, mesmo com os Estados Unidos anunciando a sua saída. Isso vai ser algo que também a gente vai ter que analisar os resultados, certamente a gente volta a falar sobre isso nos próximos bate-papos. Maravilha. Anunciar para os nossos apoiadores que estamos começando a nos movimentar em relação à questão dos brindes. Então, vai ficar bonito, hein? Vai ficar bem bacana, vocês receberão informações em breve. Pessoal que ainda não é apoiador do Petit Jornal, fica o convite para acessar o apoia.se/Petit. E queremos agradecer aos apoiadores. A quem já é apoiador, nosso muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem. Maravilha. Obrigado. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.